Olá, meu nome é Rafaela Marielle e eu vou apresentar para vocês o artigo referente à análise dos planos de benefício definido ofertados pelos fundos de pensão no Brasil, solvência, agrupamento e discriminação de planos. Como coautor, nós temos o professor Dr. Luiz Carlos Santos Júnior, nós somos da Universidade Federal da Paraíba. Contextualizando, nós temos aqui o risco de insolvência de plano de benefício definido, referentes à possibilidade de não concretização das premissas atuariais. Diante da possibilidade de déficit nesses planos e do impacto que isso provoca sobre os participantes e patrocinador, nós perguntamos: no âmbito da solvência, qual o panorama geral dos planos de benefício definido ofertados pelas entidades fechadas de previdência complementar no Brasil? Quais as similaridades e diferenças entre esses planos? Diante disso, como objetivo, nós iremos analisar a solvência dos planos de forma exploratória pela análise descritiva, agrupar os planos de fundos de pensão através da análise de agrupamentos pelas suas similaridades e classificar os planos de fundos de pensão de acordo com os grupos formados na análise anterior através da análise discriminante. Fundamentação teórica, primeiramente, o sistema previdenciário brasileiro, que existe sobre dois pilares, que é o social, onde é obrigatório para os trabalhadores, e o complementar, que é facultativo. A previdência complementar, ela possui as entidades abertas de previdência e as entidades fechadas, também chamadas de fundos de pensão, que é o foco deste estudo. Os fundos de pensão não possuem fins lucrativos, onde o único objetivo se dá no interesse de seus participantes. O demonstrativo atuarial é um documento exigido pela Previc anualmente, onde os planos devem, as entidades devem enviar as informações dos planos, né, para que a Previc realize o acompanhamento. E solvência, que é a capacidade dessas entidades de arcar com os compromissos financeiros dos planos. Em relação à revisão de literatura, nós temos aqui dois pontos principais, que é a precificação do passivo, né, que é onde serão realizados os cálculos para as reservas matemáticas, para arcar com esses benefícios, e juntamente com isso nós temos a aderência das premissas, que é utilizada para a realização dos cálculos. A ênfase é dada na tábua de mortalidade, que é quem vai dar a previsão, né, a base da previsão de mortos naquele período, e a taxa de juros, que também é a base para o cálculo do valor presente dos fluxos financeiros. Essa é uma pesquisa quantitativa aplicada, descritiva, transversal e ex post facto. A população refere-se aos planos de benefício definido de único custeio dos fundos de pensão brasileiro em funcionamento em 2020. Com isso, temos 229 planos. Os dados obtidos foram pegos no demonstrativo atuarial, que são disponíveis no site do governo federal, na aba da Previc. Em relação à metodologia, nós temos a análise descritiva, que vai verificar as medidas de tendência central e dispersão. Análise de cluster, que se refere à análise de agrupamentos, onde, através das similaridades e semelhanças, os planos serão agrupados, né, em grupos não pré-definidos e mutuamente excludentes. E, por fim, análise discriminante, que vai objetivar entender as diferenças para prever a possibilidade de um plano se encaixar em um grupo ou em outro. Vamos aos resultados. Com isso, nós temos aqui uma tabela em relação às taxas de juros adotadas pelos planos, e nós verificamos que eles se concentram em uma faixa, né, a média de 4,5%, porém, nós temos aqui dois planos que se destacam por usar taxas menores que 3. Esses dois planos são da mesma entidade, e a justificativa para o uso dessas taxas estão nos seus demonstrativos, onde foi feito um cálculo atuarial que justificava a necessidade de usar essas taxas mais baixas. Aqui nós temos as tábuas de mortalidade utilizadas, e verifica-se que a T2000 foi utilizada em 142 planos, onde 89 foram solventes. Abaixo tem a relação das demais tábuas utilizadas. Aqui nós temos a relação de tábuas modificadas. As tábuas podem ser não modificadas, suavizadas ou agravadas. 142 tábuas não foram modificadas e pouco mais de 54% foram solventes. 71 foram suavizadas e mais de 64% foram solventes. Tivemos 4 tábuas agravadas, onde 100% delas foram solventes. Em relação à análise de cluster, nós temos aqui o gráfico Square que foi realizado para a decisão da quantidade de grupos. Então, aqui onde, no número 5, é até onde a distância entre as bolinhas são maiores, logo, com isso, seguindo esse modelo, a partir daqui, onde ele fica menor, não deve ser utilizado. Logo, a gente escolhe onde ocorreu a pausa, que é no número 5. Aqui nós temos a formação dos clusters.
A maioria ficou no grupo um e apenas um no grupo 5. Essa que ficou sozinha no grupo 5 é um plano da Petros, que possui valores monetários altíssimos, que são discrepantes dos outros. Logo, ele ficou sozinho, e a partir disso, analisando os demais, nós verificamos que foi realizado o agrupamento por porte, sendo 5 o maior porte. Aqui nós temos a solvência por cluster, e a maioria deles são solventes em cada um dos grupos. Aqui, em relação à análise discriminante, nós temos a probabilidade de classificação dos planos em cada um dos grupos, de acordo com as variáveis indicadas em tela. Então, isso bate com o que verificamos na análise de agrupamentos. A partir disso, foi realizada as funções discriminantes, que resultou em 4, e com isso, a de maior percentual é escolhida, no caso, a LD1. Aqui tem o histograma da LD1. Esses quadradinhos azuis, eles indicam os planos onde há sobreposição. O modelo pode errar a previsão, e onde não há sobreposição, o modelo acerta a previsão. Aqui nós temos a matriz de confusão, que ilustra onde os planos estavam alocados e aonde o modelo alocou. O modelo de treinamento foi para modelagem e o modelo de teste foi de fato aplicação, onde houve êxito de 85,48%. Concluindo, nós temos que as tábuas de mortalidade parecem exercer grande influência no resultado atuarial de um plano, indício de que tábuas suavizadas ou agravadas possuem melhor desempenho quanto à previsão. O agrupamento resultou em 5 clusters, onde os planos foram agrupados por porte, e o modelo discriminante possui assertividade de 85,48% na discriminação dos planos. Por fim, a metodologia pode ser aplicada em outros tipos de variáveis, como nível de solvência e governança, bastando que as variáveis inseridas sejam de acordo com o objetivo. É isso, muito obrigada.